Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de fevereiro, sexta-feira, a igreja nos permite hoje celebrar a primeira sexta-feira do mês. Também, dia em que comemoramos a memória do Sagrado Coração de Jesus. Nos unimos ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que possamos rezar na intenção deste mês. A intenção é: rezemos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua missão e a sua coragem, para que continuem a encontrar novas respostas diante dos desafios do nosso tempo. Então, que a nossa oração se una à intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Se você está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar esta mensagem, este evangelho, a boa notícia com alguém que você conheça, para que o evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, hoje, por meio então deste Santo Evangelho, somos convidados a refletir este mistério do amor de Deus e da história da salvação. Há um autor historiador romano, poderíamos assim dizer, chamado Flávio Joséfo. Flávio José diz assim, que Herodes Antipas, temendo possível desordem política, desencadeadas pelo movimento de João Batista, prendeu o profeta em Maquerote, onde o mandou executar. O relato de Marcos, mais subjetivo, é menos exato. Levou a ver João Batista apenas como vítima de vingança de uma mulher irritada. O segundo evangelho apresenta-nos Herodes, que, atormentado pelos remorsos, julga reconhecer em Jesus o profeta que mandou matar. E, assim, amados irmãos e irmãs, tem-se início, então, a narrativa do martírio de João Batista. Mas, logo poderíamos ver este mesmo relato, poderíamos assim dizer, em São Mateus, que é um pouquinho mais longa, ou em São Lucas. Mas, de uma certa maneira, tudo marca então estes princípios. A prisão, a acusação, a denúncia corajosa do rei pelo profeta. Trama de Herodíades, que usa Salomé, fraqueza de Herodes, sentença de morte e execução da mesma. Mas o remorso assim persegue o rei. O relato termina com um toque de piedade. O corpo do profeta é entregue aos discípulos, que lhe dão uma sepultura. Isto era um ato, uma obra de caridade, e um judeu precisava realizar isto. E se tratando então de João Batista, isso não poderia ser diferente. Os seus discípulos querem dar uma sepultura digna a ele. Esta narrativa, amados irmãos e irmãs, ainda que popular, realça a atitude de Herodes, uma atitude mesquinha. Por um lado, escravo de suas paixões, por outro, interessado na figura de João Batista. Para o evangelista São Marcos, o martírio de João é a liquidação do seu movimento. Indica, de uma certa maneira, que a comunidade cristã, criada por Jesus, era completamente nova, ainda que conservasse a memória venerada do maior de todos os profetas, João Batista. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós olhamos para o Evangelho de hoje e percebemos esta graça, a graça de que o amor de Deus é maior que a morte. Mesmo João tendo sido decapitado, a boa notícia, o convite à conversão, ele se dá. E se dá de uma forma plena em Jesus Cristo, que congrega então uma nova família, uma família que procura viver segundo então a boa notícia. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste momento, que o Santo Evangelho se torne oração. Por isso eu te convido a acolher no seu coração estas palavras. Senhor, conforme a minha fé e a minha fidelidade, dá-me a coragem e a fortaleza de João Batista para dar testemunho de Ti diante do mundo que pretende ignorar-Te e caminhar fora de Tua lei. Que perante as dificuldades e as oposições eu saiba manter-me coerente e fiel à Tua vontade. Que diante da fraqueza dos Herodes, do oportunismo das Herodíades e da superficialidade das Salomés, saiba manter-me do lado de João Batista, do lado da vida, que eu não dê mais valor à minha cabeça que à Tua palavra de vida, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso, abençoe-vos e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.